Io sono italiano. E tu? Sei italiano? Você não é italiano? Perché no? Minha gente, eu sou italiano. E você? É italiano? Não sabe? Eu não era italiano. Hoje eu sou italiano. Mas como é que foi a minha saga à cidadania italiana? Foi uma coisa fácil? Não. Foi rápido? Não. Demorou uma vida? Sim. Demorou uma vida. Mas como assim, Rodrigo? Você é italiano? Sim, ó. Eu sono italiano, hein? Ma que... minha avó já me falava. Eu sou italiano, mas aqui não sou eu. Aqui é meu filho, ó. Aqui é o André. Olha o André ali. E o André tá aqui, o Andrezinho, italiano. Ele também é português. Mas nós primeiro nos tornamos italiano. Como foi isso? Ah, você é descendente de italiano. Sim, meu bisavô era italiano. Mas você tinha direito à italiana? Não. Eu não tinha direito à italiana. Como pode ser também que você não tenha. Você sabia disso? Você sabia que você pode ter o seu tetravô, seu trisavô, seu pentavô, tá lá longe. E você pode ter direito, mas também pode não ter direito? E como que descobre isso, Rodrigo? É simples. Assim, tem algumas exceções ali, mas a grosso modo, existem dois tipos de nacionalidade italiana: via paterna ou via materna. Pelo lado do seu pai ou pelo lado da sua mãe. Mas tem um detalhe: a Itália era machista. Ou ainda é? Não vem ao caso. Mas por ser machista, só os homens transmitiam. Fazia sentido naquela época para não perder o poder, justamente porque a mulher ia casar com o país vizinho, com a tribo vizinha, ou seja, perdia o poder. Então o poder ir embora com a mulher. Isso aí está nos estudos, isso faz parte da história, mas antigamente era assim que funcionava e isso foi declarado discriminatório. Quando a Itália se tornou república em 1948, na verdade foi 46, só que a primeira Constituição da República Italiana se deu em 1º de janeiro de 1948. Então a regra é assim: se o seu italiano for homem e ele tiver uma filha mulher, só verifica o direito na data de nascimento do filho desta mulher. Como assim? Se ele nasceu antes de 48, antes de 1º de janeiro de 48, é o via materna puro. Se for depois de 48, é o via materna, ele pode ser administrativo. Como assim, Rodrigo? O via materna pré-48, via administrativa, não tem direito. Isso até 2009, nem judicialmente. A primeira sentença de Roma, do Tribunal de Roma, se deu em 2009. Então até ali, os filhos dessas mulheres nascidos antes de 48 não tinham direito. Pois é, meu pai nasceu em 42. Então, naquela época, quando eu era moleque, meus 14 anos, 15 anos, meus primos tinham direito à nacionalidade italiana e eu não tinha. E eu falava com a minha avó: mas vó, como assim, né? A Itália não permite que os seus descendentes tenham a italiana, tenham o passaporte italiano. Mas como não, Rodrigo? Ela também não entendia. Mas como não, Rodrigo? Pois é, vó, não pode porque a lei italiana só permite homens transmitirem a nacionalidade. Simples assim. Transmissão
masculina, linha reta. Tem mulher quebrava, já era um problema. Então, assim, aí tem a regra de 92, 1992. Então, assim, não vou entrar em detalhes agora para não confundir. Então, são duas regras básicas. O antes de 48 e o depois de 48. Se tem a linha masculina, o direito está preservado, todos têm direito. Agora, se tem linha feminina, tem que verificar se é pré-48 ou pós-48. Hoje tem direito? Tem direito. Eu sou italiano, tá aqui o passaporte do meu filho, do André. Por acaso o meu não tá aqui agora, eu peguei o dele para gravar esse vídeo para você, para contar como é que foi a minha saga. Em 2012, na verdade em 2009, meu pai chegou para mim e falou assim: Rodrigo, eu desconfio que alguma coisa mudou na regra italiana. E meu pai sempre foi um cara de fuçar, de buscar informação, eu tenho quem puxar. E aí, em 2012, ele e minha mãe viajaram para a Itália e foram até Montazzoli, que é a região a cidade, ou a comune do meu antenato, do meu bisavô, que era a região de Abruzzo, que é a região de Chieti, Bari, ou seja, do outro lado de Roma, Mar Adriático. Inclusive, a região de Abruzzo tem cerca de 17 estações de esqui, coisa que eu nem imaginava que isso existia. E aí eles acharam o documento do meu bisavô, eles foram até a casa que ele nasceu, então tem até foto do meu pai na placa da comune. Enfim, eles tiveram que conversar com o padre, conversar com a turma lá para abrir a comune na prefeitura, né? Para abrir o lugar, porque só tinha um funcionário para poder encontrar o assento, encontrar o extrato de nascita e conseguir trazer, levar para o Brasil e trazer para mim. Então ele trouxe para mim a certidão de nascimento do meu bisavô, Giovanni de Túlio, mais conhecido em Campinas como Maestro João de Túlio. Ele foi maestro, os filhos foram da Sinfônica de Campinas, Luizinho de Túlio, Pompeu de Túlio, Mário de Túlio, que foi professor de piano em Campinas. Então a família de Túlio de Campinas é a minha família. E os meus primos, por parte dos irmãos da minha avó, eles, por ser linha masculina, o direito estava preservado. O meu eu tive que lutar através do Tribunal de Roma e eu demorei cerca de 2 anos para montar a pasta. Eu tive que retificar naquela época para demonstrar que Giovanni era João. Tive que retificar os documentos todos da minha árvore, desde do Giovanni, do casamento dele, nascimento dos filhos, dos casamentos, nascimentos, e alterar os nomes, né, e retificar tudo. Isso deu trabalho e eu fui fazendo no meu tempo. Eu não tinha pressa, então eu demorei mais ou menos uns 2 anos para montar o processo. Hoje em dia já não precisa mais de tanta retificação, porque na Itália já se sabe quais são as diferenças de nomes. Então o tribunal já sabe que o Giovanni é o João. Então não precisa demonstrar mais isso, retificar documento. Então hoje está mais fácil. E naquela época, o único tribunal competente para resolver essas questões era o Tribunal de Roma. Hoje já são 26 tribunais competentes em Roma. Ou seja, se você for dar entrada no seu processo de cidadania italiana, será dada entrada na região do seu antenato. É por competência territorial. Então, por exemplo, se for da região hoje, por exemplo, se eu fosse dar entrada no processo da minha família hoje, eu teria que dar entrada por Bari, que é o Tribunal de Bari competente. Então, assim, tem que verificar quais são os tribunais competentes no caso da sua família. Eu vou deixar depois aí em algum lugar aí essa informação de quais são todos os tribunais, mas não vim falar sobre tribunal, vim falar sobre nacionalidade italiana e quando que você tem direito, quando que você deve buscar. É agora. Tem direito? A princípio tem direito, 90% dos casos. Então você não tem que se preocupar agora com isso. Você tem que se preocupar em buscar documento e juntar. Eu vou deixar uma regrinha depois aqui, a regrinha de onde nasceu, que ano que imigrou, para saber se não é a região austro-húngara, enfim, tem alguns detalhes que precisam ser cercados. E se naturalizou, o Brasil tem a certidão de não naturalização, com as variáveis dos nomes do seu antepassado. Então, se é Giovanni de Túlio, eu tive que tirar uma certidão de Giovanni de Túlio,
com D-I, Giovanni de Túlio com E-D-E, João D, João D. Então eu tive que fazer Giovanni com 2 N's, Giovanni com um N só, Túlio com 2 L's, Túlio com L. Então eu tive que fazer vários variáveis do mesmo nome do meu bisavô para cercar, para emitir uma certidão de não naturalização brasileira para poder instruir o processo. Hoje tem uma questão muito importante que eu vou falar, que é sobre o projeto 752, que é um projeto na Itália, que está sendo, enfim, começou há menos de um ano, em janeiro, salvo engano. Então, assim, ainda não aconteceu nada, tem muita gente falando sobre isso, mas basicamente é o quê? Você vai ter que aprender um pouco de italiano. Até a terceira geração. Certificado B1 da língua. A partir da terceira geração, tem que morar 1 ano na Itália. Isso daí é a proposta. Se vai passar, se não vai passar, não vamos alucinar, tá? Então é o seguinte, ainda continua sem limite de gerações. Então a lei não vem para cercear gerações, ela continua, e parabéns para a Itália em manter isto, porque isto é fundamental, porque a identidade italiana nunca vai se perder, que é uma coisa que eu ainda luto pela portuguesa para que isso um dia aconteça. Mas a portuguesa é tema para outro vídeo, mas mesmo assim eu vou deixar na descrição desse vídeo a minha petição para a mudança de lei em Portugal. Agora, a saga da italiana, dei entrada no processo com um advogado, obviamente, no Tribunal de Roma, e demorou cerca de mais ou menos 1 ano e meio para ser julgado. Eu tenho a sentença comigo e espera-se depois da sentença mais 6 meses de trânsito em julgado. Depois é feito o quê? O registro, ou seja, todos os registros de quem entrou com o processo vai para a comune e é assentado. Então é registrado os novos italianos com a emissão da certidão de nascimento de cada um. E com isso, depois disso, é feito o quê? O AIRE, que é o registro do italiano que reside fora da Itália. Depois que você faz o AIRE no consulado italiano da sua região de residência, né? Quem mora em São Paulo faz o AIRE no consulado de São Paulo. Então, como morava já em Portugal, então a minha residência era em Portugal. Portanto, o meu AIRE foi feito pelo consulado de Lisboa. Eu e da minha família. Agora, do meu irmão foi feito em São Paulo, do meu pai e da minha mãe também foi feito em São Paulo. E é assim que você deve fazer. E o AIRE é super simples fazer, dá um trabalho, mas eu, como tenho um pouco de facilidade com a burocracia, então para mim não tem muito segredo e o AIRE é tranquilo fazer também. O AIRE você tem que fazer em consulado, mas nada mais é do que um registro na comune, ou seja, é documento que bate e volta. Você faz no consulado, o consulado manda para a comune para registrar, ou seja, é sempre um elo de ligação com o consulado. Ele vai avisar a comune vai registrar você lá como um italiano fora da Itália, mas quem que provoca esse registro é o consulado, tá? Bom, dito isso, qual é agora a próxima fase? Do passaporte italiano. Aí vai fazer o passaporte, e o meu passaporte tá válido até acho que 2027 ainda, deram 10 anos, porque foi em 2017 que saiu. E aqui do meu filho, isso mesmo. Julho de 2017. O do André já venceu em 2022, não renovamos, porque não havia necessidade. Então é isso, pessoal. Tá falado sobre a italiana, o projeto 752. Agora vou deixar aqui registrado o que vocês devem fazer. Devem correr. Por quê? Passe uma lista de presença na sua família. Conte com a gente, nós temos um formato de lista para você passar a sua família em PDF. A pessoa vai abrir o documento, vai preencher, colocar o nome e o documento dela, para ela já poder falar assim, ó, você quer participar desse movimento da família? Quero. Quer entrar no processo? Quero. Já bota seu nome aqui. Por quê? Porque na italiana você consegue mover toda a família e no mesmo processo você consegue juntar todos os requerentes no mesmo processo. Então pode ser processo de 10, 20, 30, 40 pessoas,
todo mundo junto no mesmo cesto. Aí tem uma burocraciazinha lá que nós advogados, separamos em grupos de processo, nós protocolamos juntos, mas você não tem que se preocupar com isso. São coisas que fazem parte da burocracia para não ficar muito pesado para um dia de audiência, por exemplo, lá na Itália, que é a verificação de documentos. Então são protocolos concomitantes, mas separados para não ficar tudo junto e misturado, para não ficar bagunçado. Então é basicamente isso. Então assim, você vai passar uma lista na sua família e entra quem quer, quem não quer fica de fora. Mas uma dica, entrou, quanto mais gente entra, mais barato fica. Convém que todo mundo se junte neste momento para dar entrada no processo de nacionalidade italiana e garantir esse direito para toda a família. Até afinal de contas, ele é um patrimônio familiar, além de ser vitalício, é hereditário e a gente transmite para as demais gerações, e é muito importante que o brasileiro, descendente de europeu, conquiste esse direito, resgate esse direito e mantenha isto em família. Isso é muito importante porque o futuro a gente não sabe, as incertezas da vida a gente não sabe, é importante a gente ter sempre possibilidades e deixar as várias portas abertas. E a porta aberta para a Europa é fundamental, até para quem quer estudar na Europa. Nós sabemos o quanto custa a diferença de valores entre o preço estrangeiro e o preço europeu, né? Então isso é mais ou menos uns 1/5 de diferença. Ou seja, para quem vai estudar, já uma diferença de 1.500 euros para 5.000 euros, já está pago o processo. 1 ano de faculdade, por exemplo, já paga o processo. Isso uma coisa, fora o mar de oportunidades que você vai ter, né? Fora o diferencial no currículo, você não precisa falar sobre isso, o valor que isso tem numa família, e garantir esta possibilidade para todos é fundamental. Então fica a dica da cidadania italiana hoje, sigam a minha saga, ou seja, usem esta história que eu contei, que não foi fácil, foi um resgate da família, que a minha avó não viu o final da história, mas antes dela falecer, ela ouviu muitas histórias minhas, e no dia que ela faleceu, inclusive, ela apertou minha mão no leito de morte, eu falei para ela que eu ia conseguir, e a última coisa que eu senti dela foi um aperto da mão dela na minha mão, avisando que ela estava ouvindo e entendendo o que eu estava falando. E são essas coisas de família que a gente guarda no coração, e eu tenho certeza que eu resgatei isso não foi à toa. E eu trabalho com isso hoje e eu divulgo esse trabalho para todo mundo. E espero que você escute e faça isso para tua família. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.